Muito bem, senhoras e senhores, uma vez mais, boa tarde. Hoje, dia 10 de 3 de 2021, agora meio-dia e 15, pontual hoje, hein? Puxa vida. Quero dizer que é uma alegria, uma vez mais, recebê-los aqui nesta live. Nós estamos na trilogia de lives sobre a preguiça, sequência de lives sobre a preguiça. Eu quero agradecer muito, de fato, pelo carinho de vocês, pela fidelidade de vocês. Ontem tivemos aí um público grande, né? Tivemos quase que 700 pessoas na live, passaram pela live mais de 1.400 pessoas. E é muito bom vê-los aqui hoje, uma vez mais. Olá, meu amigo Vagnão Boiadeiro, o Wagner Fidelis, muito bem. Que alegria encontrá-lo, Wagner, saudades. Deixa um abraço para Lid. E parabéns pelo bebê que está vindo. Então, agradecer pelo carinho de vocês. Vocês repostaram, convidaram tantas outras pessoas para participar dessa live. Enfim, algumas pessoas fizeram um resumo da live, postaram lá nos stories, tiraram frases, né? Fizeram reflexões interessantes e profundas sobre aquilo que havíamos falado. Serviu para muitos de guia, de estudo. Enfim, então muito bom, de fato. A mim faz todo sentido estar aqui com vocês, ajudá-los, servi-los, colocar-me à disposição para que juntos possamos caminhar nessa busca de uma vida mais plena, mais madura, de uma personalidade mais forte, e trabalhar sobre questões relacionadas a vício e virtude são por deveras importantes, extremamente necessário para forjar o nosso caráter, para formar bem a nossa personalidade. E a preguiça é um daqueles vícios terríveis, maléficos, que nós precisamos diariamente superar. Enfim, então muito bem, vamos lá. Elaine, Fernando, espero que esteja tudo bem aí com o vídeo, com o áudio. Camila, Rosângela Pires. Deixa eu avisar uma coisa a vocês no início desse nosso encontro. Se você não está recebendo as nossas mensagens no WhatsApp, a gente tem conversado com vocês lá pelo WhatsApp, avisado as lives, os temas, enfim, tem sido um canal de comunicação interessante, eficiente, o WhatsApp. Se você não está recebendo as mensagens no WhatsApp, por favor, se cadastre ou se recadastre. Algumas pessoas se cadastraram e ainda assim não estão recebendo mensagem. Se você tá, fique tranquilo, a coisa tá ok pro teu lado, mas se você não está, se recadastre ou se cadastre. O link tá na bio, tá bom? Obrigado, Ediane. Ediane falou que tá ok o áudio, que tá perfeito o áudio. E tem algumas pessoas, curioso, né? Elas, você pode escolher, né, como você quer ser chamado, como a gente vai, né, lhe chamar, né, por um apelido, pelo seu primeiro nome, pelo seu último nome, enfim. E aí tem uma Maria Preguiça. O pessoal da equipe mandou mensagem para Maria, né, com o nome que ela cadastrou, Maria Preguiça, e ela ficou meio indignada. Como assim Maria Preguiça? Horas, mas foi você que colocou, né, Maria Preguiça. Então, se você tiver com algum problema com o teu nome também, se cadastrou mal, colocou errado, a gente vai falar com você exatamente em cima dos dados que você nos passou. Por gentileza, mude o dado, viu? Maria Preguiça. Muito bem, na aula de ontem, no nosso primeiríssimo encontro, falávamos um pouco sobre a preguiça de amar. A preguiça enquanto esse medo de se gastar, de se doar, que aponta, no fundo, para a nossa dificuldade de amar, de sairmos de nós mesmos, de nos entregarmos a algo, de nos entregarmos a alguém, enfim. Não quero revisar aqui a live de ontem, ela inclusive ficou gravada, mas assim que terminou a live, eu refletindo um pouco sobre a live, eu me lembrei de um texto que eu queria ter usado com vocês, por algum motivo não separei esse texto, que é o texto de Santa Teresa, um texto belíssimo, que é o texto Tu me mueves, né? Tu me moves, porque nós falamos exatamente isso, né? Que o preguiçoso, ele quer ser movido por vantagens, ele é movido por vantagens. Se ele vê uma vantagem em algo, então ele coloca-se em movimento e ele se move. E para vencermos isso, nós precisamos nos deixar mover por outras realidades. Por exemplo, nos mover pelo amor. Nada é mais interessante,
nada é tão grandioso, nada é tão belo, nada nos leva a um lugar tão rico, de uma vida tão plena quanto o amor. E nós precisamos nos deixar mover por ele. E tem um poema, é claro que é um poema de uma profundidade espiritual, um poema que fala sobre questões também teológicas, mas que eu quero colocar aqui para vocês, independente da religião que vocês professam, porque Santa Teresa conseguiu tocar com este poema no coração daquilo que deve nos mover. Ela, de alguma forma, conseguiu expressar em palavras, a partir de um poema, aquilo que deve ser evitado para nos movermos e aquilo que deve ser a nossa busca mesma pelo movimento autêntico e genuíno da pessoa humana, tá certo? Vamos lá, aviso o pessoal que a live começou, clica aí no aviãozinho que está no canto direito, chama o povo todo aí para a live, para você assistir a live, enquanto assiste, convidar os amigos, convidar as Marias preguiças aí para que venham à live, tá bom? E eu quero ler esse texto com vocês. Quem puder depois ler em espanhol, é muito sonoro, é muito belo esse texto em espanhol, né? Tu me mueves. O texto diz assim: não me moves, Senhor, para te amar, o céu que prometestes. Nem me move o inferno tão temido, para deixar por isso de te ofender. Tu me moves, Senhor. Move-me ver-te, pregado em uma cruz escarnecido. Move-me ver teu corpo tão ferido. Move-me tuas afrontas e tua morte. Move-me, enfim, teu amor. E de tal maneira que ainda que não houvesse céu, eu te amaria. E ainda que não houvesse inferno, te temeria. Nada tens que me dar para que eu te queira, pois mesmo que eu não esperasse o que espero, o mesmo que te quero, eu te quereria. Olha que fantástico, né? É isso que me move. Move-me, enfim, o amor. Não me move o céu que prometestes. Não me move o inferno tão temido para que isso me faça deixar de lhe ofender. Não é isso que me move. O que me move é ver-te. O que me move é contemplá-lo. O que me move é tu mesmo. O que me move é o amor. De tal maneira que ainda que não houvesse céu ou inferno, diz a Santa Teresa, ainda assim eu te amaria, te quereria. O mesmo que eu te quero, eu te quereria. Então, queria terminar a aula de ontem com esse poema. Na aula de hoje eu havia pensado nele, mas por fim não separei, não trouxe. E cá estamos falando um pouco da aula ainda de ontem, do nosso encontro de ontem. Mas vamos entrar de uma vez por todas agora na nossa segunda aula, a aula que nós iremos falar sobre a assídia ou assédia, né? Aqui eu vou chamar de assídia, né? E pegar um pouco isso tudo à luz de Tomás de Aquino, esse grande homem, esse grande gênio, né? Esse grande luzeiro, talvez o maior de todos os tempos. Agostinho e Tomás foram os dois grandes homens, os dois grandes nomes, aqueles que deixaram o maior legado para todo o nosso Ocidente. Então vamos pensar um pouco à luz de São Tomás. Mas antes eu queria tratar sobre o ativismo. O ativismo, porque é curioso. Eu mesmo sou pego e já fui pego várias vezes por essa reflexão, que é a seguinte: olha, se eu quero matar a preguiça, se eu quero deixar de ser preguiçoso, Douglas, eu disponibilizo depois, pedi para o pessoal da equipe disponibilizar esse texto, tá bom? Se eu quero matar a preguiça, se eu quero vencê-la de fato... Não, hoje não se comemora Santo Agostinho, não. Santo Agostinho, salvo engano, é 28 de agosto. Não. Dia 10 de março, não é Agostinho hoje, não. Fosse, eu estaria em festa, né? Se for hoje, tem alguma coisa errada. Voltando, várias vezes eu fui pego por essa reflexão, né? que para matar a preguiça é necessário estar com uma vida muito ativa, muito intensa, uma vida, né, de indas e vindas, uma vida rápida, uma vida acelerada,
Só que não, é terrível pensarmos dessa forma, terrível. E vamos entender por quê. Eu quero trazer uma primeira definição da assídia, Isso, 28 de agosto, pronto, é isso mesmo. Uma primeira definição da assídia. Eu ainda vou destrinchá-la, eu ainda vou explicar melhor sobre a assídia, mas uma primeira explicação da assídia. Quem falou sobre isso, eu não sei onde que está, eu não sei exatamente qual é o autor que define dessa forma. Eu me lembro de ter ouvido o Dom Justino falar essa frase, dar essa explicação. Uma definição da assídia que me parece muito interessante é o seguinte: a assídia, que já veremos o que é, iremos definir o termo. Fiquem tranquilos, vocês estão muito, muito ansiosos. Tá? A assídia é essa incapacidade de viver em plenitude o momento presente. É uma incapacidade de viver em plenitude o momento presente. Essa preguiça que podemos chamar de assídia, que podemos traduzir assídia como preguiça, embora seja muito mais do que isso, o que é? Essa incapacidade de viver em plenitude o momento presente. Ou seja, senhoras e senhores, é uma espécie de miopia, é uma desinstalação da realidade. Eu não estou instalado mesmo na minha realidade, eu não estou vendo a realidade. E por isso eu não ajo corretamente. Eu tenho uma disfunção no ver, no fazer, no falar. Eu estou fora. O viver não é pleno. O momento se perde. Eu não estou onde eu deveria estar, ou não estou da forma como eu deveria estar. Tá certo? Então, esse ativismo não é ele que vence a preguiça. Porque esse ativismo, inclusive, é um movimento de preguiça, é a própria preguiça, é essa incapacidade de viver o momento presente. O ativismo é essa fuga. Porque a pessoa que está numa vida muito ativa, aos moldes que aqui eu estou pondo, ela não quer olhar para nada nem para ninguém. Ela anda rápido, se movimenta demais, faz demais, se compromete demais. Por quê? Porque ela não quer ter tempo para parar para olhar para si, para aquilo que ela faz, para o modo como ela faz, para poder então se corrigir, para poder melhorar, para poder aperfeiçoar-se. Vive uma vida agitada. Nós podemos chamar esse ativismo de uma preguiça hiperativa. Existem pessoas que são preguiçosas porque são hiperativos. O hiperativo normalmente é um preguiçoso. Então aqui eu estou falando desse preguiçoso hiperativo, agitado. Não é aquela preguiça normal, aquela preguiça que nós estamos acostumados a ver. Qual que é a preguiça normal? É a preguiça do sofá. É a preguiça do Netflix, é aquele que chega em casa e quer um sofá, e quer um Netflix, e quer um iFood, e não quer se comprometer com nada nem com ninguém, e que anda arrastando os pés, e que tem um olhar triste, baixo, né? E que acorda pela manhã e fica com aquela cara de sono, e não toma um bom banho, e o dia não começa, e passa o dia de pijama. Esse costuma ser o preguiçoso normal, que nós conhecemos, que identificamos facilmente. Aqui eu estou dizendo de um outro tipo de preguiça. Daquele que fica entupindo-se de coisinhas divertidas e supérfluas, coisinhas que o deixam sempre agitados e inquieto, fazendo com que ele deixe de lado o que ele deve e o amor que ele deve. Deve às pessoas, deve à situação. Então, tomemos cuidado, sabe, com esse ativismo. José Maria Escrivá fala que, acho que ele fala no livro Sulco isso, ele fala que num dado momento ele chega para um subordinado e ele quer fazer, né, um elogio a esse subordinado ao seu superior. Então, olhando esse subordinado trabalhar, ele vira para o superior e diz: olha, puxa vida, nossa, como ele trabalha, não? Como ele trabalha. E o superior olha para José Maria Escrivá e fala: olha, eu não diria isso não. Eu diria como ele se move, como ele se mexe. Trabalha pouco, mas se mexe muito. Exatamente isso. Às vezes nós passamos a impressão a nós mesmos, aos outros, ao mundo, aos nossos familiares, que estamos trabalhando demais.
Quando na verdade o que nós estamos fazendo não é trabalhar demais, nós estamos nos mexendo demais. Mas trabalhar mesmo, com aquela diligência que falávamos ontem, com aquele carinho, com aquela entrega, com aquele amor, com aquela presteza, não conseguimos terminar nada. Quando fazemos mal e porcamente. Isso não é trabalho, isso é movimento. A pessoa se cansa, e se cansa exatamente porque está nessa preguiça hiperativa. Isso tudo aponta-nos para uma desordem, é sinal de uma desordem mental. A pessoa está desorganizada, está desinstalada do tempo, do espaço, da realidade. É uma espécie de desespero. A pessoa está desesperada. Normalmente a pessoa que está desesperada, ela fica afoita, né? O que é o desesperado? É a pessoa afoita, agitada, aquele olhar perdido, aquelas falas rápidas, aquele modo de andar agitado. Nossa, esse com certeza não é um preguiçoso. Pois é, esse é o preguiçoso, sem dúvida nenhuma. Tem uma frase de Santo Agostinho que eu amo, né? Eu uso ela, acho que eu usei ela em todas as trilogias. Ela cabe em todas as reflexões sobre vícios e virtudes. Que Agostinho fala, né? Bene curris sed extra via. Ou seja, corre bem, só que corre fora do caminho, né? Corre fora da via, corre fora do caminho. Bene curris, corre bem, sed extra via, só que por fora, só que para fora, só que se perde. Temos que tomar muito cuidado, porque senão a gente corre e se perde e não chega a lugar nenhum. Se não soubermos onde de fato queremos chegar, se não fizermos pequenas paradas para nos corrigir, para nos entender, para nos aperfeiçoar, não chegaremos a lugar nenhum. Tem um pequeno texto, um parágrafo de um texto que eu quero ler aqui com vocês, que está no livro Filoteia. Indico a leitura do livro Filoteia. O livro Filoteia de São Francisco de Sales, em que ele vai falar um pouco sobre assídia. Ele não dá esse título, ele não fala no capítulo sobre assídia, mas ele está tratando exatamente disso. Ele fala, olha, cumpre apressar-se devagar. Olha que interessante, olha que olhar sereno e profundo para com a vida. Cumpre apressar-se devagar, conforme diz o antigo provérbio, apressar-se, mas devagar. E Salomão escreve, quem corre depressa arrisca-se a cair a cada passo. E sempre fazemos a tempo o que tínhamos que fazer, se o fizermos bem. Sempre fazemos a tempo o que tínhamos que fazer, se o fizermos bem. Os zangões fazem muito barulho e são mais apressados do que as abelhas, mas só fabricam a cera e não o mel. Olha que interessante. O zangão ele é mais barulhento, mais agitado e mais rápido do que a abelha, mas ele não produz o mel, ele produz só a cera. Assim, quem em seus trabalhos faz muito ruído e se inquieta demasiadamente, pouco consegue. E isso lhe faz muito mal. Simples assim. É duro estar do lado de uma pessoa inquieta, agitada, né? Aquela ansiedade, às vezes já a nível patológico. Aquilo normalmente nasce da onde? Qual que é a cabeça, o vício capital disso tudo? É a preguiça. Começa da preguiça. Estranho, né? É estranho porque eu não estou falando da preguiça clássica, né? A preguiça de sofá. É uma outra preguiça, mas que é preguiça, vocês estão percebendo. Pascal diz, né, que descobri que toda a infelicidade dos homens deriva de um simples fato. Eles não conseguem ficar quietos em seu quarto. Olha que interessante essa frase de Pascal, né? Blaise Pascal. Olha, eu percebi que a infelicidade da vida ela se resume num simples fato. As pessoas não conseguem ficar quietas no seu quarto. Poxa, mas ficar quieto no quarto não é preguiça? Depende. A preguiça não é estar em ação. A preguiça não é, estar parado. A preguiça é estar desatento. É estar longe. É estar mal instalado da realidade, é estar fugindo, é ser medroso. Aquilo que nós já víamos ontem, estamos acrescentando ainda mais hoje.
E é interessante, né, que se nós formos parar para ver, as grandes descobertas do nosso tempo, do nosso século, não são descobertas da sabedoria, são descobertas da velocidade. Tem um autor que trata sobre isso, né? Descobertas de velocidade. A vida se tornou mais rápida e a gente comemora a rapidez de tudo. Tá, mas e a busca da sabedoria? E a busca da excelência? E a busca daquilo que só nós podemos ser? Isso tudo não parece tão interessante para os tempos modernos quanto a velocidade, quanto a agilidade, a rapidez. E aí nós corremos muito, mas corremos sem rumo. Vamos dando golpes no ar. Eu termino falando sobre esse ativismo para entrarmos um pouco, né, na questão da assídia à luz de Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino, falando sobre uma reflexão muito oportuna, muito interessante, que Evagrio Pontico faz. Evagrio Pontico, ele fala sobre o demônio da meio-dia. É interessante isso, né? Ele faz essa comparação da assídia como sendo esse demônio da meio-dia. O que é o demônio da meio-dia? O demônio da meio-dia era uma tentação que os monges sofriam, principalmente no horário das 10 da manhã às 2 da tarde. Horário em que eles deveriam estar na cela, né, no quarto deles, guardando a cela, colocando-se em oração, silenciando seus corações. Mas eles eram tentados por esse demônio que os inquietava, que os queria tirar de lá, que fazia com que eles ficassem se levantando e olhando as janelas e vendo o que estava acontecendo lá fora, e olhando para o sol e imaginando quando o sol ia baixar, e quando que viria a janta, e o que eles jantariam, e o que eles seriam se eles não fossem monges, e será que eles estão na vocação certa? E aqueles maus entendidos que eles têm com os outros irmãos, né? E durante esse período, né, da tentação, do demônio da meio-dia, isso tudo crescia. Não, Simone, é exatamente isso, né? Essa tentação crescia, e eles queriam sair, e eles queriam correr, e para vencer essa tentação era necessário não ceder, era necessário permanecer, lutar contra aquela agitação, contra aquela inquietude. E se assim eles fizessem, eles experimentariam a alegria. A Laura está dizendo, né? Monges sanguíneos. Eles ficam ainda mais incomodados, sem dúvida. Aí o temperamento, né, favorece com que isso tudo cresça. Tem uma outra passagem, me desculpem aqui se eu não falar exatamente a passagem na íntegra, né, se eu faltar aqui com algum detalhe, que São Bento conta, em que diante dessa tentação, do demônio da meio-dia, ele está lá se calçando, né, fala, não, eu vou sair. Já não dá para ficar nessa cela, ficar quieto, ficar em oração, eu preciso sair, eu preciso fazer alguma coisa. E ele começa a se vestir, começa a se trocar, coloca o hábito, coloca a meia, coloca o sapato, e quando ele olha, na frente dele tem uma pessoa, um demônio, se vestindo, fazendo exatamente os movimentos dele, como que um espelho. Ele veste a meia, o demônio veste a meia. Ele veste o sapato, o demônio veste o sapato. E ele pergunta para o demônio, aonde você vai? Ele fala, eu vou aonde você for. Porque é isso, né? Quando a gente tenta fugir com inquietações, quando a gente tenta fugir da realidade a partir desses movimentos de desinstalação da realidade, de negação da nossa vocação, daquilo que somos, daquilo que vivemos, essa inquietação ela persiste, ela nos persegue. Tá dizendo que tá morrendo com os comentários. Uma pena, não tô conseguindo ler todos, né? E depois eu não vou conseguir ler, então depois alguém me conte aí o que tá acontecendo nos comentários. Esse demônio ronda aqui em casa. É exatamente isso. E nós precisamos levar isso muito a sério e conseguir vencer essas realidades. Conseguir nos vencer. Pedir o auxílio, pedir a graça, mas vencermos. Olha, eu não vou ceder. Eu vou guardar o meu posto, eu vou ficar onde eu devo ficar, eu vou terminar o livro que eu comecei, eu vou levar a sério a minha hora de sono, eu vou me alimentar conforme a coisa deve ser feita, eu vou levar a fim e a cabo a minha atividade física, eu vou terminar o trabalho que eu comecei, eu vou, né? Porque senão a preguiça, a assídia, ela vai nos roubando, vai
nos levando para outros lugares e fica tudo em aberto, e fica tudo perdido, e fica tudo caótico, e a vida fica pesada e nós nos cansamos. Mas agora entremos na assídia, aqui bem à luz de Tomás, né? Tomás na secunde, né, da Suma Teológica, na questão 35, acho que é isso, 35, ele vai tratar sobre a assídia. E ele começa definindo a assídia em cima da colocação de Damasceno. Damasceno define a assídia como uma tristeza acabrunhante. Isso é assídia. Uma tristeza acabrunhante que produz no espírito do homem tal depressão que este não tem vontade de fazer mais nada. As coisas ácidas, por que assídia? De onde vem assídia, né? As coisas ácidas também são frias. Por isso, a assídia implica certo desgosto pela ação. A assídia implica certo desgosto pela ação. Que ação? Ação contundente. A ação daquele que busca um bem. A ação daquilo que deve fazer os seus deveres, como diz José Maria, né? Faz o que deves e está no que fazes. A esta ação, faz o que deves e está no que fazes, é que a assídia quer pegar, quer arrancar, quer gerar desgosto, colocando ou um movimento de pouquíssima ação, de letargia, de frieza, ou um movimento superaquecido de hiperatividade. Essas duas qualidades, do alto e do baixo, nos roubam daquilo que nós devemos ser. O estar extremamente parado e acomodado e o estar extremamente agitado e hiperativo são preguiças, altas e baixas, mas são preguiças. A assídia, para Tomás de Aquino, é uma espécie de tristeza. Uma tristeza que nasce, aqui é o coração da aula, tá? Se vocês quiserem gravar alguma coisa, anotar alguma coisa, estarem atentos ao menos por um minuto, deixa um pouco essa panela, né? Para de ficar mexendo aí em outras telas. Aqui tá a essência, a centralidade desse nosso encontro de hoje, tá bom? Fiquem aqui. Tomás vai dar uma definição assim, precisa, fantástica, sobre essa assídia, sobre essa tristeza, que aqui eu quero tratar com vocês. A preguiça enquanto uma tristeza. Ele fala que essa tristeza decorrente da assídia, porque, peraí, um breve parênteses, tá? Existem dois tipos de tristeza. Existem tristezas que são boas, né? São Tomás fala aqui na Suma Teológica, né? Em si mesmo a tristeza não indica nem algo louvável nem algo censurável. Porque, por exemplo, eu posso estar triste com uma injustiça, eu posso estar triste com um mal verdadeiro, mas a tristeza é censurável quando é a respeito de um bem e quando é imoderada. É assim que a assídia, então, pode ser vista como um pecado, como um vício. Tá bom? Mas eu estou falando dessa tristeza imoderada, dessa tristeza que é, para São Tomás, um erro de interpretação. Uma tristeza que nasce de um problema de interpretação. Um problema hermenêutico. Já me explico, tá bom? A pessoa vê o bem como um mal. Esse é o problema. Aqui, todos nós somos pegos por isso. Precisamos conhecer essas nossas inclinações, esses nossos movimentos internos. Porque nós somos pegos diariamente por isso, por essa desgraça. Nós interpretamos mal as coisas. Nós temos um problema de ordem hermenêutica, a interpretação, a conclusão, o raciocínio acerca daquilo que nós estamos vivendo muitas vezes é errado, é equivocado, como eu dizia, é míope. Nós vemos o bem como se fosse um mal. Nós não conseguimos ver o que se esconde atrás das dificuldades. Nós vemos as dificuldades. Nós vemos os intempéries. Nós vemos as situações difíceis, trágicas, nas quais nós estamos instalados. Nós vemos até mesmo as nossas quedas.
mas nós as vemos como grandes e irremediáveis males. Aquilo é grande e aquilo é irremediável. Isso não vai me trazer bem nenhum. O meu cansaço não me traz bem nenhum. As minhas dificuldades, as minhas lutas, as minhas quedas, a culpa, a dor, a morte, aquilo que Viktor Frankl chama, né, da tríade trágica positiva, né? A culpa, a dor e a morte. Não, eu não vejo nada como positivo. Eu não vejo nada como bom. Tudo é terrível. Tudo que eu estou vivendo é ruim. É ruim que eu esteja desempregado. Não só é ruim, como é irremediável. É algo que eu preciso, ficar me lamentando a todo momento. A minha condição financeira é ruim. Tudo é ruim. O mundo é ruim, né? O coronavírus é ruim, todas as autoridades são péssimas, o mundo é um lugar insuportável, né? Aqui em casa os meus filhos são totalmente irresponsáveis, desobedientes, o meu marido não me vê, a vida vai se tornando pesada. Por quê? Porque eu começo a ver as dificuldades e as interpreto como algo terrível, tão somente. Como algo irremediável, como um mal, do qual eu não posso extrair bem algum. É só um mal que me joga para baixo, que me derruba, que me mata, que me oprime, que me sufoca. E eu não consigo fazer nada daquilo. Portanto, eu só reclamo. Portanto, eu só me lamento. Portanto, eu só me entristeço. E aqui nasce a assídia. Esse estado de entristecimento. Essa tristeza acabrunhante que produz uma certa depressão. Porque, senhoras e senhores, se tudo é terrível, se tudo são dificuldades e males e intempéries, e se disso eu não posso tirar nada que seja bom, viver é uma desgraça, viver é pesaroso. Eu caio, como a Rafa está dizendo, exatamente, num terrível de um pessimismo, um niilismo. Eu não consigo mais me encantar com nada. Eu não consigo contemplar nada. Eu não consigo ver o mistério pascal que há nas realidades do mundo. O que eu estou dizendo aqui enquanto mistério pascal? Olha, o mistério pascal, eu estou dizendo basicamente o seguinte: que os males aparentes podem tornarem-se bens permanentes. Que de um mal eu posso tirar um bem. Que onde abunda o pecado, superabunda a graça. Esse é o mistério pascal. Aquilo que Santo Agostinho fala, né, de Cristo. Tomou sobre si a nossa morte para matá-la com a superabundância da sua vida. É bom que eu parta, é bom que eu vá. Mas por quê? Porque é um mistério. Um mistério. Se o grão que cai na terra não morre, também não produz frutos, mas se morre, produz muitos frutos. Exato, a Larissa está dizendo, eu não consigo mais ter esperança. A desesperança, o desespero, a frustração, esse olhar míope, cego para as realidades do mundo, que não vê nada, o mistério pascal, acaba me levando a uma tristeza. A uma tristeza acabrunhante. Eu não consigo ver a tragédia no triunfo. Desculpa. Utilizando-me aqui de o triunfo, né, na tragédia, melhor dizendo, né, eu não consigo ver que há um triunfo, me utilizando de um conceito de Viktor Frankl, né, essa é uma frase de Viktor Frankl, né, o triunfo na tragédia. Eu não consigo ver que há um triunfo na tragédia. Eu posso sofrer e esse sofrimento pode ser libertador, pode ser purificador. Eu posso sofrer e esse sofrimento pode trazer-me à luz. Ou seja, a assídia, essa tristeza, essa preguiça de viver, de fazer, de ser, que nasce de uma má interpretação do mundo e de mim mesmo, faz com que tudo se torne ruim e perverso.
e que o mistério pascal, né, não exista. Não existe. Nem na minha vida, nem na de ninguém, nem nunca houve. É só uma historinha. Ninguém consegue crescer nas dificuldades. Ninguém consegue extrair um bem de um mal. O sofrimento é isso mesmo, é tão somente isso. Conforme as chamas aumentam, as dificuldades crescem, o que eu faço é me desesperar. A vida vai se tornando mais difícil, e é isso que acontece com todos nós, em alguns momentos, e isso é próprio inclusive de algumas fases da nossa vida. As coisas vão se tornando mais difíceis, mais exigentes, a chama parece que sobe, e o que eu faço é gritar, é chorar. Para quem? Para ninguém, para mim mesmo, né? Deixa eu fazer uma indicação rápida de um livro, né, que eu não vou citar agora, daria para fazer um baita de um parênteses nesse momento e falar sobre o livro A Morte de Ivan Ilitch, mas vou deixar como indicação. Quem quiser ler um baita de um livro do Tolstói, A Morte de Ivan Ilitch. Quem puder, leia, porque é exatamente isso que acontece. Ele grita, ele se desespera, ele chora, ele se entristece, ele está num estado terrível de preguiça, de assídia. Por quê? Porque ele interpreta mal tudo. Um homem miserável, baixo, mesquinho, tacanha, que demora para ver a luz, que demora para encontrar o bem. Quando ele encontra, na última página, ele diz: brotou a luz e veio a alegria, né? Ou seja, ele matou a assídia. Ele exorcizou esse demônio da preguiça, da tristeza. Ele começou a ver as coisas como elas são, né? Mas durante todo o livro, assim, um pessimismo, uma miopia. A assídia é isso. A chama da vida sobe e a pessoa grita e chora. É somente o que ela faz. Diferente, por exemplo, do que fez São Lourenço. Quem conhece a história de São Lourenço? São Lourenço, Marte, foi levado, né, para fogueira, foi levado, na verdade, para grelha. A condenação de Lourenço, né, se eu não me engano, Lourenço era um diácono, era morrer na grelha. Eles iam queimar, eles iam tostar, eles iam fritar Lourenço na grelha. E foi exatamente o que eles fizeram. E Lourenço vai feliz, cantando, louvando a Deus, porque afinal de contas ele vai poder morrer como um mártir, que grande honra. E ele está tão bem-humorado no dia do seu martírio, que quando começam a fritar Lourenço, ou seja, as chamas da vida, no caso dele literalmente, começam a subir, ele vira para o seu carrasco e diz: olha, faz o seguinte, pode virar do outro lado, porque esse aqui já está assado. Né? Porque, olha, eu creio no mistério pascal. Esse sofrimento tem um sentido. Eu não vou me entristecer simplesmente porque eu vou morrer, desde que eu consiga ver algo para além da morte. Eu não vou viver uma vida tacanha simplesmente porque existem dificuldades, desde que eu consiga ver nas dificuldades uma oportunidade de crescimento, uma forma de amar, de servir, né, e tantas outras coisas. Isso significa que a assídia é uma tristeza que deprime o ânimo dos homens, de modo que nada mais lhes agrada. E aí, citando uma vez mais aqui essa frase, né, de São Tomás: assim como se tornam frias as coisas pela ação corrosiva, a assídia vem, portanto, né, do ácido. Agora, São Tomás vai dar mais um passo, se eu não me engano, no artigo 4º da questão 35. Deixa eu ver se é o quarto ou quinto. No artigo 4º, ele falou o seguinte: olha que interessante. Um dos problemas da tristeza, e que faz com que ela se torne, né, um vício que convoca outros vícios, é o seguinte: ninguém pode ficar muito tempo sem prazer, não é mesmo? Vocês concordam comigo? Imagina, você está triste, a assídia lhe pegou, você está para baixo, deprimido, você está se lamentando de tudo, nada lhe apetece, nada lhe dá gosto. Você não vai conseguir ficar nisso por muito tempo. Não vai. Você vai começar a se indagar, você vai começar a se mover. E aqui está o problema. Porque é o seguinte:
esse querer sair da tristeza pode nos levar a dois movimentos. E normalmente nos leva a esses dois movimentos. Aqui São Tomás cita o filósofo, né? Cita Aristóteles. Ele fala, olha, o primeiro movimento que essa fuga da tristeza nos gera é o afastar-se da tristeza. É claro, mas é exatamente isso. Olha, essa situação está difícil, isso está me entristecendo, eu estou triste, eu preciso me afastar da tristeza. E o segundo movimento que isso acarreta é o seguinte: o fazer passar a uma outra atividade. Eu fujo para quê? Para ir para uma outra atividade, nas quais eu possa encontrar um certo prazer. Contudo, não conseguindo alegrar-se com as alegrias altas, com as alegrias espirituais, com aquilo que de fato deveria me mover nesse mundo, com aquilo que de fato nos edifica, a pessoa triste se volta às alegrias corporais, às alegrias sensuais. Ou seja, ela se afasta daquilo que a entristece e vai buscar algo que lhe dá prazer. Só que essa busca de prazer se dá na busca de prazeres baixos, normalmente ilícitos, que vão trazer mais problemas, que vão acarretar em mais tristeza. Ou seja, começa a entrar num ciclo vicioso, nos quais essas alegrias imediatas e passageiras vão trazendo tormentos grandes, eternos, futuros. Acho que é Dom Bosco que diz, né? Alegrias passageiras, tormentos futuros, né? É isso, assim, olha, a pessoa ao tentar fugir da si, já não sabendo o que está acontecendo com ela e não tendo ferramentas em mãos, coisa que aqui, agora, por bem nós estamos tendo, ela vai atrás daquilo que é baixo. Ela não vai atrás das alegrias espirituais, mas das alegrias corporais, das alegrias sensuais. Só mais uns minutinhos, hein? Aguentem aí, já vamos encerrando. Ou seja, precisamos ter claro aquilo que já falávamos na aula passada: os bens verdadeiros, os bens valorosos, os bens de fato. Oi, voltou? Melhorou? Mudei aqui a conexão, tirei o 3G, vê se melhorou. Oi, como que tá? Me avisem, se melhorou, por gentileza, avisem-me, para que assim possamos dar continuidade. Tá, melhorou, beleza. Então era problema aqui da internet. Aí tirei a internet, coloquei, né, tirei o Wi-Fi, coloquei aqui o 3G. Tá bom, feito. Então, andiamos. Eu não sei até onde vocês ouviram, mas eu acho que vocês ouviram quase tudo, né? Ou seja, os bens verdadeiros, vou repetir isso, eles exigem esforço, empenho, luta. E o triste não quer pagar o preço por nada, não quer pagar o preço de nada. E o que ele faz é voltar-se àquilo que são prazeres baixos, sensuais, que não exigem esforços. É exatamente isso que vai acontecer. Agora, como combater? Vamos lá. Melhorou, que bom. Ah, tá, deu para ouvir, ótimo. Muito bem, como combater isso tudo? Vamos pensar em meios. Existem diversos meios, dezenas de meios, né, para combater, mas eu quero colocar aqui alguns para vocês. Como combater essa tristeza acabrunhante? Primeiro ponto, e o mais importante de todos. Olhar para cima. Os navegantes, eles olham muito mais para o céu do que para o mar. É isso que eles fazem. E é isso que nós queremos fazer. Essa é a primeira atividade. Nada difícil. Simples assim. É claro que eu estou usando isso como figura de linguagem. Né? Assim, olhar mais para o alto do que para o mar. O que é o mar? O que simboliza o mar? O mar é símbolo do quê? É símbolo de agitação, de inquietude, daquilo que não está sob o meu controle. O mar
normalmente é o símbolo da agitação, o mar agitado, as ondas que querem nos comer, né? O mar é o dia, é a chama alta, são as dificuldades nas quais eu estou posto. Ou seja, é olhar bem menos para isso, e muito mais para o alto, muito mais para o céu. O que é o céu? É da onde me vêm todas as graças. O que é o céu? O céu é aquele que me dá o sol, me dá a chuva, me dá o tempo, me dá os ciclos. Olhar para o céu, muito mais para o céu, muito mais para os porquês do que os comos. Tem uma frase, né, de Nietzsche, que Frankl gosta de citar: quem tem um porquê viver suporta quase qualquer como. Isso aí o Padre Sérgio está dizendo, né? O mar como símbolo de instabilidade. Ou seja, olhar menos para as instabilidades, minhas instabilidades e as instabilidades do mundo, e mais para o alto. E mais para o alto, olhar para o alto. Se indagar sobre os porquês. Tentar entender e tentar contemplar, mais do que entender, contemplar o mistério pascal que há nesse mundo. Todo esse movimento salvífico no qual nós estamos imersos, profundamente imersos. A própria filosofia dava conta de explicar isso. É claro que a teologia chega muito mais longe, mas assim, até no campo filosófico, a gente consegue entender que por trás de um mal esconde-se a possibilidade de viver um bem, que as crises, por exemplo, são oportunidades de crescimento e assim por diante, mas isso eu só consigo se eu estiver com um olhar mais calmo, mais ao alto, e menos na instabilidade e menos na agitação. Primeira atividade, mais céu e menos mar. Para conseguirmos navegar, mais céu e menos mar. Tá certo? Tô vendo os comentários aí para ter certeza de que não tá travando, tá bom? Segundo, perguntaram aí, tá, mas alguém mandou algo desse tipo, né? Mas se eu estiver muito triste, né? E se não tiver como se levantar mesmo? Olha, pode ser que em alguns momentos da vida nós estejamos profundamente tristes, assim, pesados, sabe? Como se dissesse, tá, eu até quero, Luiz Henrique, eu até entendo, mas parece que eu não consigo, não tem um remédio, assim, para de fato, sabe, sacudir um pouco a poeira, para me colocar de pé com um pouco mais de vontade de viver. Tem, claro que tem. São Tomás tem o remédio, São Tomás tem, né, tem tudo. São Tomás deu um remédio. São Tomás, na verdade, deu 5 remédios contra a tristeza. Olha que interessante, talvez vai até um pouco na contramão daquilo que vocês imaginavam encontrar numa live sobre preguiça. Quais são os 5 remédios de São Tomás? Vou ser muito breve, falar isso e encerro com isso, tá? Os 5 remédios de São Tomás contra a tristeza. Primeiro, conceder-se um prazer. Mas assim, prazeres que não sejam só supérfluos, né? Que não sejam baixos. Sabe, aquilo que lhe dá prazer e não é ilícito. Né? Aquilo que lhe dá prazer e poxa... Né? Por exemplo, São Tomás fala, né? Tomar um bom vinho, depois de um dia cansativo de trabalho, né? Uma cerveja, né? Um momento de prazer, sei lá, olha, fazer uma compra, que mal tem, fazer uma compra, olha, sei lá, comprar lá uma blusinha, comprar lá é claro, desde que você não seja uma pessoa que tem um problema seríssimo com compra, né? Lhe conceda um momento de prazer. Tá? Mas assim, prazeres de fato, algo que te alegra, que alegra o teu espírito. Uma compra, um passeio, né? Um bom vinho. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa que São Tomás fala, chorar. Chorar. Se vê a vontade de chorar, poxa, se permita, né? Chore, né? Chore um pouco, não precisa viver uma vida de lamentação e de choro, porque aí a assídia te pega, mas assim, precisar lavar um pouco o rosto, chorar um pouco, né? Lave, chore, sem problema nenhum. Simples assim. O terceiro ponto, o terceiro remédio que São Tomás nos fala, a compaixão com os amigos. Conviva com os amigos, esteja com aqueles que lhe querem bem, com aqueles que lhe querem bem.
Promova um encontro, faça aí um encontro, bata um papo, jogue conversa fora, dê risada, né? Fale das tuas lutas, fale dos teus dramas, escolha um ou outro amigo no máximo para contar a sua história de luta, de superação, de dor. Algumas pessoas fazem isso com o psicólogo, que não é um amigo, mas acaba servindo como a quem eu divido a minha história. É importante, porque quando você fala, você se escuta. É claro que esse amigo pode ser a tua esposa, é bom que seja. O teu esposo, é bom que seja. Esses momentos de confraternização e de compaixão com os outros. Um quarto remédio, interessantíssimo, em Tomás de Aquino, a contemplação da verdade. A contemplação da verdade. E aí entra bem no ponto, né? Mais céu e menos mar. Contemplar a verdade. Se demore contemplando algo. Pegue um bom livro. Por exemplo, pegue A Morte de Ivan Illich, como eu citei. Né? Pegue Confissões de Santo Agostinho, como eu já disse por várias vezes. Né? Pegue a Suma Teológica. Pegue, um livro do Cifuentes, do Francisco Faus. Pegue o livro Sulco, do São José Maria Escrivá, que eu citei hoje. Leia pequenos pontos, leia uma página e outra e se demore um pouco naquilo, rumine, medite, contemple a verdade. E o quinto e último ponto, um bom banho e um bom sono. Um bom banho e um bom sono. Está muito para baixo, muito caído, um bom banho, um bom sono, né? Isso nos levanta. Pronto, olha, um banho quente, gostoso, demorado, uma boa noite de sono. Então, assim, remédios contra a tristeza. O que nós não podemos é ficar preso nessa tristeza. Nós precisamos urgentemente sair. O Leonardo está dizendo tomar um açaí, pronto. Né? Tome aí o teu açaí, seu momento de prazer, peça hoje à noite o açaí, com bastante calda de chocolate, paçoca, Kit Kat e morango. Né? Tome aí o teu açaí, ingira, né? Bote para dentro aí essas 5.000 calorias, né? Fazer uma trilha, exatamente, é isso aí, vocês estão entendendo? Opa, por que não? Desde que isso me faça depois avançar. O propósito que eu tenho que ter é esse. Tá? Eu vou aqui fazer uma pausa, eu vou aqui tomar um bom banho e ter uma boa noite de sono, por quê? Porque amanhã eu tenho uma grande missão. Porque amanhã eu preciso acordar no horário. Porque amanhã eu preciso servir as pessoas. Porque a minha dor de cabeça não está me deixando amar os outros de fato. Porque a minha dor de cabeça está me deixando irritado. E irritado eu sorrio menos. Eu entrego menos. Eu faço com menos carinho. Eu vou lá ter um momento com os meus amigos, um momento de compaixão com os amigos, como diz Tomás, para quê? Para que depois eu possa voltar com mais força, servindo mais e melhor. É isso. Então, mais céu, menos mar. Conceda-se um momento de prazer. Se for preciso e caso queira, chore. Compaixão com os amigos, contemplação da verdade, um bom banho e um bom sono. Senhoras e senhoras, vamos sacudir a poeira, mandar para longe a preguiça, exorcizar de fato esse demônio da assídia e vivemos uma vida mais atenta, para que de fato o momento presente seja vivido na plenitude, fazendo aquilo que devemos e estando naquilo que nós fazemos. Com força, com robustez, com seriedade, porque nós somos chamados a grandes coisas. Tá certo? Senhoras e senhores, uma alegria estar aqui com vocês. Se tem algum comentário importante que eu perdi, se quiserem escrever, escrevam agora, aproveitem que eu tô... me disseram que é o seguinte, uma pessoa me mandou ontem, pelo amor de Deus, uma vez na vida, fique parado na frente da câmera para que eu possa printar a sua tela, porque você se mexe demais. Eu não sabia, mas disseram que eu me mexo demais. E se vocês disseram, talvez vocês tenham alguma razão. Então vou fazer o seguinte, eu vou ficar parado aqui alguns segundos, vou me esforçar para isso, né, até para eu não cair também nesse ativismo terrível. E aí vocês printem essa tela, coloquem lá nos seus stories, me marquem, chamem mais pessoas para seguir a minha página, para que nós possamos crescer, fazer com que essa família cresça e cada vez mais pessoas tenham acesso a conteúdos como esse, tá bom? Então, vou parar aqui, ó.